Nossa mensagem de hoje é exatamente isso. É uma mensagem bastante dinâmica. Nós vamos fazer uma dinâmica que é esta figura de junte os pontos. E você pode observar ali que são 23 pontos. Então eu espero que você não esteja com pressa. Essa é uma congregação diferenciada. Eu estava brincando ali, agora começando, que eu estava sentindo a falta do doutor Vitinho, mas essa é uma congregação que tem um grande número de doutores, né? Tem doutor em grande quantidade nessa congregação, né, Valéria? E você sabe o que isso significa? Na verdade, nada. Brincadeira à parte, né? É um prazer, é uma dádiva de Deus que nós temos essa bênção de irmãos aqui na congregação. Mas não é por acaso que eu disse isso. Eu vou tentar desenvolver essa dinâmica, essa mensagem, e ao final, como disse o Laércio, né, que o Espírito Santo nos oriente, nos auxilie, que ao final nós vamos poder realmente entender e sabermos o que temos de real potencial dos irmãos desta congregação. Ok? O que existe em mim faz parte de mim. O que existe no outro faz parte do outro. Talvez seja até uma forma desrespeitosa ou errada de se dizer: quando eu me casar com a fulana, eu vou transformar aquela mulher. Quando ela se casar com o fulano, ela vai transformar aquele homem. Não temos o poder de controlar o que o outro faz, o que o outro pensa, da forma como o outro age. Temos sim a capacidade de amar ao outro. Eu não posso afirmar que o que você fez ou o que alguém fez, algo me feriu. Não posso afirmar, você fez algo que me feriu, que me magoou. Porque, na verdade, eu é que me feri com algo que você fez. Tantas coisas são feitas e nós não damos a menor importância, não nos afeta em nada. Você consegue entender a dinâmica da coisa? E aí nós vamos juntando os pontos. Se faço ou fiz algo, sou responsável pelo que faço. As rédeas da minha vida estão nas minhas mãos. As rédeas da vida do outro, as suas rédeas da sua vida, está nas suas mãos. Este é o primeiro ponto, e a gente assinala ali e faz essa marcação. Eu quero fazer também uma observação para que a gente possa fazer uma segunda reflexão. Qual é o oposto do amor? Eu ouvi, e algumas pessoas murmuraram aí, que o oposto do amor é o ódio. Alguém poderia dizer: não, o oposto do amor é a indiferença, né? Talvez. E eu tenho para mim que o oposto do amor, na essência, é a falta de amor.
Mas eu ouvi agora recentemente uma outra ideia com relação a isso também, que diz que o oposto do amor é o poder. O contrário do amor é o poder. Quando exerço poder sobre outros, eu tiro a liberdade de escolha do outro. Quanto mais exerço poder sobre alguém, menos exerço amor sobre este alguém. Não posso ter poder sobre minha esposa, não posso ter poder sobre o meu próximo, não posso ter poder sobre meus amigos, mas posso ter muito amor sobre todos eles. Isso me fez e me remeteu a uma análise de que na Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal forma, Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal é porque nós não temos uma palavra que possa realmente expressar esse tal forma, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal forma para que todo aquele que o aceitar não pereça. Você pode agora ter uma noção desse tal forma e juntar mais um pontinho quando eu falei sobre a diferença e o oposto do amor, o poder. Tal forma, esse grande amor de Deus, que Ele não se impôs. Ele te deu a livre escolha, o livre arbítrio. Deus, com toda a sua grandeza, com toda a sua divindade, poderia ter feito diferente. Você vai ao livro de Gênesis, você vai observar quando Deus fez a criação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou os animais. Deus criou o homem e deu domínio sobre os animais. E Deus deu aos animais instinto. Deus poderia, depois da introdução do pecado, depois de tudo o que aconteceu, depois de toda a traição do homem, Deus teria a capacidade de mudar o homem para uma condição semelhante à dos animais, onde nós seríamos programados para executar tudo de acordo com a pré-determinação. Dá para juntar dois pontinhos ali e observar a grandeza da tal forma que Deus nos amou, nos dando essa liberdade, não se impondo. Isso é uma expressão de amor magnífica, espetacular. Eu quero mudar meus filhos. Ah, como eu luto para fazer algumas mudanças. Eu quero mudar minha mãe. Eu quero mudar meus amigos. Aí vem a pergunta: como? Como?
Lembre-se de que esse sermão não será totalmente conclusivo. Você tem uma tarefa que você pode fazer aqui ou em casa, juntar os pontos. Então, vamos seguindo esse raciocínio para que no final a gente possa ter uma imagem conclusiva de tudo isso. Então, eu quero mudar os meus filhos, minhas filhas, principalmente o varão. Mas como? Como mudar minha mãe? Observem agora o primeiro mandamento por essência. Qual era? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento por essência, amar ao próximo. Então, nessa figura, nessa ideia, nesse desenvolvimento, amar e o oposto de poder e exercer pressão. Um exemplo prático para a nossa reflexão. E isso vem de uma aula que eu ouvi parte, pelo menos, há alguns domingos atrás, que me fez refletir bastante. Como influenciamos nossos filhos para a vida cristã por meio do relacionamento do casal? Vamos dividir isso tudo e tentar fracionar essa frase para chegarmos a uma conclusão. Influência. Talvez seja aqui a nossa palavra-chave. Influência é algo que causa uma modificação. Essa modificação pode ser física ou mental. A influência exerce uma ação modificatória. Influenciar ou influência não é imposição, não é criação de regras. Nós sofremos a influência do sol, principalmente nesses dias agora de verão, vamos sofrer bastante essa influência. Só para exemplificar o que quer dizer essa palavra. Filhos, que é o exemplo prático que nós estamos colocando aqui, Salmo 128, do versículo 1 ao 3, ele vai dizer que são brotos, são frutos, que a rigor, os brotos e frutos estão sobre a influência da árvore mãe. Efésios, capítulo 5, de 1 a 23, ele vai falar um pouquinho dessa vida cristã, do relacionamento cristão. Lá em Efésios vai dizer assim: filhos, obedeçam seus pais. Mulheres, sejam, continua dizendo, e vai dizer, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Se dando por ela e tudo mais, mas efetivamente, no dia a dia de Cristo, com os discípulos e hoje com a igreja. Como é esse relacionamento? Cristo influenciou a vida dos outros. A influência de Cristo mudou comportamentos, mudou estilo de vida, mudou. Obrigado, mas eu vou colocar aqui. Estabanado como eu sou, daqui a pouco tem água para todo lado, né? Então, Cristo
influenciou a vida das pessoas. Essa influência saía pelos poros, modificava mentalidades, modificava comportamentos e às vezes não modificava. Se você observar, o mestre e o doutor da lei esteve com Cristo e Cristo passou a sua influência a ele e ele não modificou. Mas na essência, o relacionamento de Cristo com a igreja, com os discípulos, com o povo, tem a influência como base. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Se assim fizermos, com uma boa influência, toda e qualquer esposa será submissa a essa boa influência. Submissão não é escravidão. Submissão é a aceitação da condução. Você consegue entender o tamanho da força da influência? O tamanho que a influência, da força que a influência exerce? A ponto de que você tem a submissão da esposa pela influência, o respeito dos filhos pela influência. Juntando esses pontos todos, eu quero dizer para você, de uma maneira muito rápida esta manhã, você é a influência da terra. Você é a influência da sua casa. Você é a influência no seu trabalho. Você é influência ao seu próximo. E sabe como que a Bíblia diz isso? Sabe como que a Bíblia disse que você é influência onde quer que você vá? Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Apenas o comecinho do versículo. Diz assim: vocês são o sal para a humanidade. Vocês são o sal da terra. Sabe o que o sal faz? Ele influencia. Em uma pequena quantidade, ele altera. E para o nosso entendimento, influência pode ser boa ou má. Influência pode ser benigna ou maligna. Não é assim? Agora, nós somos influência benigna. Nós somos sal da terra. Nós somos responsáveis pela mudança. Nós somos responsáveis pelo segundo mandamento que diz: ame ao próximo. Como é que eu amo ao próximo? Não vou exercer poder sobre o próximo, não vou limitar as pessoas, eu vou influenciar as pessoas. Como é que eu vou conduzir a minha casa? Com poder? Por eu ter uma formação militar? Não. Eu vou influenciar a minha casa com o poder da palavra e os ensinamentos
que Jesus deixou. Eu sou o sal, eu sou a influência na minha casa, eu sou a influência no meu trabalho, eu sou a influência onde quer que você esteja. Você pode achar que passa desapercebido, não passa. Não passa. O que me fez refletir sobre tudo isso? Semana passada, em um determinado local, estávamos aguardando numa fila, as de todas as semanas que passo, e houve um burburinho e tal, e pediram a minha opinião, eu falei algumas coisas. Aí depois, numa segunda fila, de repente eu sinto uma mão no meu ombro. Eu olho para trás e um senhor chega bem próximo do meu ouvido e diz assim: "Você é evangélico?" Aí eu falei: eu sou cristão, né? Ah, eu percebi. E foi embora. Nossa, uma surpresa enorme. Não que eu tenha algum mérito, alguma coisa, porque eu sempre escutei da minha mãe: "Você nem parece cristão." Até em casa, a Priscila, até os filhos dizem: "Nossa, as coisas que você faz, você nem parece cristão." Aí de repente alguém põe, né? Mas nós somos diferenciados. Nós temos essa essência. Sabe por que você tem essa essência? Porque você aceitou Jesus Cristo na sua vida, foi batizado e você tem o selo, você tem o Espírito Santo na sua vida. Agora, a palavra diz também assim: se o sal vier a perder o sabor, não serve para mais nada. Nós temos sabor, mas nós temos que influenciar. Se eu sou um sal e ficar no saquinho, de nada adianta. Eu tenho que ir lá no peixe, né? Porque senão o peixe vai estragar. Nós temos que ir. E junte os pontos, todos esses que foram mencionados. Diferença do contrário do amor, como nós estamos agindo, a importância da nossa influência, que nós somos uma igreja de doutores, porque somos conhecedores, mais do que todo mundo, somos conhecedores da verdade. E isso nos torna doutores para o mundo. Vamos tornar a nossa influência cada vez maior. Amém?